Bom, aqui a gente tem uma questão que envolve a relação de Sturt. O objetivo é a gente encontrar um método alternativo à relação de Sturt para encontrar o valor desse x. Por quê? Porque não é uma fórmula, uma relação usual, né, que a gente utiliza no dia a dia no nosso trabalho com matemática. Então, dificilmente a gente vai estar utilizando essa fórmula, essa lei matemática no nosso dia a dia. Então, por isso que a gente vai utilizar aqui, vai utilizar um método alternativo para encontrar o valor desse x, um método que também não é um método muito desgastante, que os cálculos que a gente vai fazer é bem semelhante aos cálculos que a gente faria se estivesse utilizando a relação, né? Então, o que nós vamos utilizar aqui? Ora, a gente vai utilizar a lei dos cossenos num triângulo qualquer. Observe o seguinte, dá para aplicar nesse ângulo, qualquer ângulo, você escolhe um desses ângulos que estejam oposto ao lado x, serve para desenvolver a lei dos cossenos e, consequentemente, encontrar o valor de x. Então, eu vou escolher esse daqui, ó. Vou chamar ele de θ, tá? Então, vou escolher esse ângulo. Poderia ter sido escolhido esse também, daria certo. Então, o que vamos fazer aqui? A primeira parte que eu vou fazer é utilizar esse lado, esse e encontrar o cosseno de θ, tá? Então, a gente tem o seguinte, que o AC ao quadrado é igual ao AB ao quadrado mais o BC ao quadrado menos 2 vezes o AB vezes o BC vezes o cosseno de θ. Olha, então o que eu fiz aqui? Eu utilizei a relação dos cossenos nesse triângulo maior aqui, utilizando esse lado aqui como a base, onde é o lado oposto ao ângulo, tá? Então fica, o valor de AC é 4, então fica 4 ao quadrado igual, o AB vale 3, o BC vale 6, ó, aqui é 2 e aqui é 4, então 2 mais 4, 6. Menos 2 vezes o AB, que é 3, vezes o BC, que é 6, vezes o cosseno de θ. Então, aqui dá 16, aqui dá 9, 36, 36, cosseno de θ. Tá? Só continha mesmo básica. Você vê que o restante aqui só é continha básica. O grande lance é só o insight mesmo da gente encontrar, a gente saber o que a gente vai utilizar. Então, eu estou aplicando a lei dos cossenos aqui no triângulo maior, utilizando um dos ângulos que estão opostos ao lado x, tá? E depois eu vou pegar esse mesmo lado oposto e vou aplicar a lei dos cossenos aqui, ó. O ângulo é o mesmo, então esse cosseno vai servir justamente para encontrar o x. Esse cosseno, quando a gente terminar de fazer a conta, ó, isso não é uma conta difícil, por isso que eu vou pular essa parte, tá? Você vai mandar para cá, manda isso para lá. Tem várias formas da gente fazer. O importante é que a gente ache esse cosseno na forma simplificada dele. Então isso daqui vai dar 29 sobre 36. A gente achou aqui o cosseno de θ. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa conta e com isso já dá para encontrar o valor de x. Lá no material que eu vou enviar para vocês, que eu vou colocar como anexo desse vídeo, tem a resolução desse problema, tá? Eu coloquei a resolução dele. Essa segunda parte a gente vai aplicar também a lei dos cossenos, porém nesse triângulo aqui, ó, o mesmo ângulo, porque a gente vai usar esse cosseno para encontrar o x. Então fica o AD ao quadrado igual o AB ao quadrado mais o BD ao quadrado menos 2 vezes o AB vezes o BD vezes o cosseno de θ. O AD vale x, então x ao quadrado igual, o AB vale 3, o BD vale 2, menos 2 vezes o AB que é 3, vezes o BD que é 2, vezes o cosseno de θ que é 29 sobre 36. Aqui você pode dividir, ó, 2 vezes 3 dá 6,
6 vezes 2 dá 12. Olha isso. Matemático faz isso, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 dá 12. 36 por 12 dá 3. X ao quadrado igual a 3 ao quadrado dá 9. 2 ao quadrado dá 4. Menos 29 sobre 3. X ao quadrado igual a 13 menos 29 sobre 3. Então, x ao quadrado igual 3 vezes 13 dá 39, menos 29. Isso daqui vai dar 10 sobre 3. Então, consequentemente, o valor de x é igual a raiz quadrada de 10 sobre 3. A gente vai racionalizar os denominadores, tá? Para encontrar uma das alternativas que está ali. X igual a raiz quadrada de 10 sobre a raiz quadrada de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 3. Então, x igual 3 vezes 10 dá 30, raiz quadrada de 30. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, assim a gente encontra uma das alternativas que tem lá, que é a alternativa B, né? Raiz quadrada de 30 sobre 3, que é a alternativa correta. Então, é um método alternativo e que você sempre vai lembrar. Quem não lembra da lei dos cossenos, né? Em um triângulo qualquer. Toda vez que você estiver diante de um problema em que necessite da relação de Sturt, você pode utilizar a lei dos cossenos, que é uma fórmula que você vai lembrar sempre, e resolver o problema de uma forma bem rápida e com cálculos semelhantes àqueles que você faria se estivesse utilizando a relação de Sturt.